Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. A taxa não ficou negativa como previsto, mas a economia brasileira subiu apenas 0,1% no ano passado. O pior resultado desde 2009. Veja também nesta edição. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, nega que o país viva a experiência do parlamentarismo com a crise no governo Dilma. Ele não está ditando, ele está fazendo a sua agenda. Novo escândalo agora na Receita Federal. Chega a 19 bilhões de reais e já supera o da Petrobras. Apesar dos programas de emprego e tratamento de dependentes químicos, a Cracolândia cresce novamente no centro de São Paulo. Diante do aumento de mortes por dengue, institutos correm atrás de uma vacina para brecar a doença. Professor de Ética e Filosofia da USP, Renato Janine Ribeiro, é o novo ministro da Educação. O piloto suspeito de derrubar avião nos Alpes franceses fazia tratamento psiquiátrico e tinha rompido o noivado. Prefeitura de Roma proíbe propaganda que explore o corpo e a sensualidade da mulher. E na bancada estão Paulo Saldiva, professor da Faculdade de Medicina da USP, e Eduardo Mulaer, advogado e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp no número 11, é o código aqui de São Paulo, 975592915. Não se esqueça de se identificar. E também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. A discordância entre o Congresso Nacional e a presidente Dilma Rousseff acende uma discussão. O Brasil vive hoje um parlamentarismo velado? Para ganhar uma eleição para presidente, o candidato tem que negociar muitos acordos e conchavos. Em 1993, os brasileiros puderam escolher num plebiscito entre presidencialismo e parlamentarismo. No presidencialismo é assim: tudo tem seu preço. Só o seu voto é que é de graça. A campanha Parlamentarismo Já alertava para problemas que o sistema presidencialista, vencedor do plebiscito, viria a enfrentar mais de 20 anos depois. No parlamentarismo, o poder legislativo, eleito pelo povo, oferece sustentação política ao executivo, representado pelo primeiro-ministro, que governa de fato. O chefe de Estado não tem poderes reais. Um exemplo é Israel. Há o premier Benjamin Netanyahu, chefe de governo, e o presidente Reuven Rivlin tem uma função mais ligada à diplomacia. No presidencialismo adotado no Brasil, o presidente eleito pelos cidadãos tem a palavra final. Mas para conseguir governar, é necessário um bom relacionamento com o Congresso Nacional, também formado por representantes escolhidos nas urnas. Este professor de Direito Constitucional explica que a nossa Constituição é híbrida, ou seja, há um controle de poder tanto do Executivo sobre o Legislativo e vice-versa. A interlocução entre esses dois poderes está altamente prejudicada e o resultado que nós vemos é justamente esse. E elas não são necessariamente oposições ideológicas, porque tanto o PMDB como o PT estão na base governista a princípio, mas existe uma cisão de interesses. O Congresso tem aprovado medidas e tomado iniciativas que contrariam o Planalto. A Câmara e o Senado podem, inclusive, derrubar vetos presidenciais, atitude que Renan Calheiros disse que o Congresso tomará se for necessário. À medida em que ele se arvora em se colocar como um poder autônomo do Executivo, dada a falta de tradição democrática que nós temos, nós já enxergamos o Congresso como querendo governar no lugar da presidente da República. Em uma tentativa de se aproximar da população, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, faz o projeto Câmara Itinerante. Ele participa de audiências públicas em assembleias legislativas de vários estados. Hoje, em São Paulo, Cunha foi vaiado por cerca de 50 manifestantes. Para Eduardo Cunha, não existe um parlamentarismo velado no país. Pelo fato do nosso papel estar sendo executado da forma como tem que ser, você fica com a percepção que ele está ditando a agenda. Ele não está ditando, ele está fazendo a sua agenda. Eduardo Mulaer, boa noite. Boa noite, William. É possível ter um Congresso, ao mesmo tempo, um Congresso forte e um presidente forte? Claro que é possível, não só é possível, como é desejável. O que nós estamos vendo aqui não é um parlamentarismo. Na verdade, estão impingindo medidas ao governo e à população brasileira que são do interesse do Congresso e que não representam, na verdade, um fortalecimento do Congresso. Em nome de um fortalecimento do Congresso, estão fazendo uma série de barbaridades, o que me deixa de cabelo em pé. Na verdade, o governo efetivamente está enfraquecido,
Como funcionava o presidencialismo no Brasil? O presidente tem a caneta, ele nomeia ministro, demite, etc. Então, disse no povo que o uso do cachimbo faz a boca torta. O uso da caneta, às vezes, faz a relação torta, porque você tem tanto poder que os outros se submetem. No caso concreto, com o enfraquecimento da presidente e um líder de oposição a ela, o presidente da Câmara e do Senado, nós não temos parlamentarismo nenhum. Quer dizer, nós estamos vivendo um conflito diário. E a foto de hoje de manhã, que estampa na capa dos jornais, é muito significativa. O presidente da Câmara e o do Senado cochichando entre eles e armando. Então, eu acho que é uma situação que nós estamos vendo muito perigosa para a política. Doutor Paulo Saldiva, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. Igualmente, prazer recebê-lo. Se a presidente da República, Dilma Rousseff, estivesse com a popularidade em alta, você acha que esse Congresso ditaria as normas, como está fazendo hoje em dia? Eu acho que não. Eu acho que a gente saiu de uma situação onde o presidente praticamente dominava o Congresso para uma situação onde o Congresso está querendo controlar a presidente. Eu acho que o nosso modelo não é ruim, com essa autonomia e essa independência dos dois poderes. Mas nós estamos vivendo hoje não é um parlamentarismo velado, é um aproveitarismo explícito, ou seja, as pessoas se aproveitam. O Congresso está se aproveitando da fragilidade do Executivo para impor uma agenda ao país que nem sempre é desejável. Ou seja, o país está precisando, como nós vamos ver, de um ajuste fiscal e você começa a discutir o ajuste fiscal em bases de benesses individuais. E isso é uma pena, porque nós estamos perdendo a chance de acertar o país e criar as condições para o crescimento em nome de uma agenda que é muito privativa de segmentos da política brasileira. Tomara que a gente tenha juízo. O Demival Silva aqui pelo Facebook. Em última instância, o presidente, ou a presidenta, né, não tem a palavra, ou seja, o Congresso derruba tudo o que quiser. Isto é parlamentarismo. Não, o parlamentarismo não é isso. Parlamentarismo é um regime, primeiro, em que há dois blocos partidários em geral, que quem consegue a maioria nomeia o primeiro-ministro, mas o governo tem uma arma muito forte, o presidente ou a rainha, no caso da Inglaterra, em relação ao Congresso. Se o Congresso tomar medidas, afrontar ou impopulares, ele tem o poder de dissolver o parlamento, convoca eleições e o povo se manifesta, então elege com a privilegiada corrente que ele entende mais conveniente. É uma coisa muito dinâmica. Então, nós não se trata aqui de sistema parlamentarismo, que é um sistema de um equilíbrio muito grande de sabedoria. A França sobreviveu como regime político graças ao presidencialismo, este sim, misturado com o parlamentarismo, que é muito interessante, com a figura do primeiro-ministro, que às vezes até era de outro partido que não do presidente, a chamada convivência pacífica, porque política é convivência pacífica, e não é isso que nós estamos vendo aqui. Nós não podemos dissolver o que seria o nosso primeiro-ministro, seria o Cunha. Ele vai ficar 4 anos, independente da nossa vontade. Qualquer que seja a crise política, nós não vamos conseguir modificar. Então, qualquer barbaridade que for feita poderá ser mantida durante um longo período de tempo. Operação Lava Jato, a Polícia Federal prendeu mais 2 suspeitos de corrupção na Petrobras. O presidente da Galvão Participações, Dário de Queiroz, e o doleiro Guilherme Esteves. O presidente da Galvão Participações, Dário de Queiroz, foi preso pela manhã em São Paulo. Investigados na operação que apura corrupção na Petrobras contaram em depoimento que Dário firmou contratos de mais de 4 milhões de reais entre a empreiteira Galvão e uma empresa de fachada do doleiro Alberto Youssef. Dário é o segundo do grupo a ir para a prisão. O diretor Ayrton Fonseca está preso em Curitiba desde novembro. No Rio de Janeiro, a polícia prendeu Guilherme Esteves, apontado como operador do esquema que distribuía propinas a dirigentes da Petrobras e políticos, em troca de contratos para empresas. Dário Queiroz Galvão Filho e o suposto operador Guilherme Esteves vão ficar na carceragem aqui da Polícia Federal em Curitiba, que já esteve lotada de suspeitos de envolvimento no escândalo da Petrobras. Ontem, o empresário Fernando Soares, o Fernando Baiano, foi transferido da Polícia Federal para o Complexo Médico Penal do Paraná, onde já estão outros 10 presos na operação.
A expectativa agora é para a homologação da delação premiada do diretor-presidente da Camargo Correia, Dalton Avancini. O acordo deve ser assinado na segunda-feira e deve passar a cumprir prisão domiciliar. Avancini já contou que a empresa pagou 100 milhões de reais em propina para obter contratos de obras na usina de Belo Monte, no norte do Pará. Em nota, a assessoria do Grupo Galvão negou que Dário Queiroz tenha participado ou seja mandante de algum crime. O advogado do suposto operador Guilherme Esteves não foi localizado. Também tentamos contato com a Norte Energia, responsável pelas obras da usina de Belo Monte, mas não houve resposta. A Polícia Federal desarticulou um esquema que anulava ou reduzia multas da Receita Federal aplicadas a grandes empresas em troca de propina. Entre os suspeitos estão o Banco Safra e uma das empresas do Grupo Gerdau. Os prejuízos podem chegar a 19 bilhões de reais. Mais de 20 investigados passaram a última madrugada explicando os detalhes do esquema para a Polícia Federal. A quadrilha pesquisa nome de empresas com dívidas altas no Conselho de Recursos Administrativos do Ministério da Fazenda, o CARF. Essas informações sigilosas eram repassadas a escritórios de advocacia e contabilidade. E eles ofereciam para as empresas um negócio da China: reduzir ou anular as multas em troca do pagamento de apenas 3% do valor para os fraudadores. A polícia já descobriu que o esquema de fraude deu um prejuízo de 5 bilhões de reais à Receita. Mas o rombo pode chegar a 19 bilhões. É um dos maiores esquemas de corrupção na Receita já descobertos pela Polícia Federal. Segundo o Ministério Público, toda a movimentação era feita em dinheiro vivo para dificultar o rastreamento. A polícia gravou o momento em que recolheu 800 mil reais na casa do ex-conselheiro do CARF, Leonardo Manzan, em Brasília. Manzan é genro de Otacílio Cartacho, ex-secretário da Receita. Assessores dele também estão sob investigação. Outro suspeito é Francisco Maurício Rebelo de Albuquerque Silva, atual conselheiro do CARF e pai do deputado Eduardo da Fonte, líder do PP na Câmara, investigado na Operação Lava Jato. O Ministério da Fazenda abriu processo contra as empresas envolvidas, que estão sujeitas às sanções previstas na Lei Anticorrupção. O deputado Eduardo da Fonte não vai comentar o caso. Os advogados de Leonardo Manzan afirmam que ele pode provar a origem do dinheiro apreendido. Francisco Rebelo de Albuquerque Silva, conselheiro do CARF, negou participação no esquema. O empresário Jorge Gerdau disse que não foi informado pelas autoridades sobre o caso. E o Banco Safra não quis se manifestar. Paulo Saldiva, quando a gente acha que chegamos ao topo dos escândalos de corrupção, surge mais um grande ou até maior do que o anterior, né? Bom, como brasileiro, eu torço para que isso não seja real. Porque eu pago imposto de renda. Se eu deixar de declarar uma aula que eu dei, eu sou chamado à Receita Federal e tenho que explicar por que eu recebi dinheiro para pagar as despesas para eu chegar até o lugar que eu vou. Então, eu acho que essa vai ser muito difícil para aqueles contribuintes que estão preenchendo a sua declaração de imposto de renda nesse momento, saber que existem 2 pesos e 2 medidas. A gente ficava bravo com o Leão, porque ele era muito rígido, porém honesto, muito inflexível. E me parece que, se isso for verdade, nós vamos pagar nosso imposto de renda com um pouquinho mais de dor na consciência. Mulher, há sempre uma conexão entre os casos, né? Você vê agora o envolvimento do partido do PP. Mas o que é curioso, William, é que, embora haja essa possível conexão com o PP, basicamente o escândalo do CARF é um escândalo de iniciativa privada. Era para o benefício particular dos funcionários públicos, advogados e intermediários. Enquanto que no do Petrolão, o que fica evidente é que era uma movimentação para financiamento de partidos políticos, como uma forma alternativa aos caminhos legais para se fazer as campanhas e se alimentar as campanhas eleitorais. Então, é curioso. Vamos ver, inclusive, como é que a Justiça vai tratar, se vai tratar diferentemente esses 2 casos ou se vai ser na mesma linha dura e justa com que está sendo tratado o caso da Lava Jato. O Marcos Souza aqui pelo Twitter: as instituições do Brasil estão podres. Eu acho que a gente devia esperar, porque acho que tem várias pessoas com diferentes perfis. Veja, tem um amigo meu que falou assim que errar é humano e achar o culpado é mais humano ainda.
eu acho que a gente deveria esperar esse esclarecimento das pessoas para poder saber, de fato, quais são aqueles que estão efetivamente envolvidos com corrupção ou quanto disso surgiu de iniciativas individuais, como disse o Mulayer. Então, eu esperaria, eu só fico um pouco preocupado, porque se o que o telespectador disse é absolutamente real. Se a Petrobras, que é um real exemplo... ou irreal? Real. Ah. Veja, a Petrobras é um orgulho de todos os brasileiros. E a Receita Federal sempre foi colocada como uma instituição pública modelar. Se até aí a gente não tivesse, nessas duas instituições, for comprovado esse nível de corrupção como está se apregoando, a gente começa a duvidar um pouco da cidadania digamos, do grau civilizatório do nosso país. O professor da Universidade de São Paulo, Renato Janini Ribeiro, é o novo ministro da Educação. O nome dele foi confirmado agora à noite em nota da Presidência da República. Renato Janini Ribeiro, de 65 anos, nasceu em Araçatuba, interior paulista. Filósofo com doutorado, é titular da cadeira de Ética e Filosofia da Universidade de São Paulo. Participou várias vezes da bancada do Jornal da Cultura, a mais recente em 24 de fevereiro, quando comentou, entre outros assuntos, a relação entre o PMDB e o ministro Joaquim Levy. Do ponto de vista da política, eles estão negociando o que eles têm que negociar. Eles têm que fazer para passar um projeto de lei que, segundo eles, são necessários para a boa condução da economia. Do ponto de vista do cidadão, que a gente vê que todos os termos estão colocados na balança nos prejudicam. Entre os cargos que ocupou está o de presidente da Comissão de Cooperação Internacional da USP e de secretário e conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Em 2001, recebeu o Prêmio Jabuti na área de Ensaios e Ciências Humanas. No Ministério da Educação, vai administrar orçamento de 100 bilhões de reais. Ele será o quinto a ocupar o cargo nos últimos 5 anos. A posse será em 6 de abril. Olha, o N. Torres Granel aqui está falando, temos um dos nossos no Ministério. Saldivo, quando você se tornar ministro da Saúde, por favor, venha aqui à bancada. Não, acho que o Brasil não vai correr esse risco, né? Eu espero que ele não entre por esse caminho. Mas no caso específico do Renato Janini Ribeiro, o temor da comunidade científica e de pessoas que se dedicam à educação era que fosse nomeado mais um político. E isso estava causando uma incerteza. Por quê? Por exemplo, eu vim de uma reunião da CAPES ontem, da Comissão de Aprimoramento do Ensino Superior. Havia uma indefinição total quanto ao orçamento. O antigo ministro jamais tinha recebido alguém da pós-graduação. Você não sabia se você ia lotear o Ministério da Educação por interesses, como a gente discutiu anteriormente. Então, felizmente, o governo apostou numa pessoa que está medularmente envolvida com educação. E mais, com uma credibilidade que é maior que o cargo. A figura do Janini é maior do que a do ministro. Ou seja, ele vai além da figura do ministro. Tem pessoas que viram importantes porque são ministros. O Janini, ele vem maior do que a posição de ministro. E isso é importante no momento que o Brasil precisa confiar em quem está dirigindo os destinos da nação. Portanto, eu acho que ele vai fazer um enorme bem para a educação brasileira e também para o governo federal. O Mauro Vieira Sena aqui está falando o mesmo que o professor Saldiva está falando. Pelo menos é uma pessoa ligada à educação. Não, é uma figura luminosa, eu diria. Eu acho que nós temos que aplaudir a presidente Dilma, porque, infelizmente, o Janini destoa do ministério, que tem sido ocupado por políticos, gente que não é da área. E ela escolheu um homem que, além de tudo, é professor de ética e é um homem que se comunica constantemente. Ele, há poucos dias, fez uma palestra num grupo aí chamado Quintal Amêndola, brilhante, ao vídeo já disponível. E ele escrevia regularmente, toda semana, no Jornal Valor, né? Eu até achei, é muito curioso ver como é que ele vai agora harmonizar o pensamento com o governo. No dia 16 de março, ele escreveu um artigo que ele começa dizendo o seguinte: queremos um governo que seja eficiente e honesto, mas sabemos que ter as duas coisas é bem difícil no Brasil de hoje. Ou seja, ele até diz, quase todos os analistas, inclusive ele, Janini Ribeiro, temos criticado a presidente Dilma por seu estilo de pouca negociação, mas há momentos em que precisa ser intransigente. Então é muito bonito ele como filósofo, e vamos ver como é que ele consegue adaptar a filosofia agora quando ele chegar no degrau da
pragmática da política. Mas eu acho que é auspicioso porque é um educador e eu acho que, assim, nota 10 para essa escolha. Muito bem. A Suzana Barbieri aqui ainda está comentando a questão do CARF lá. Devemos deixar muito claro que quem está sendo investigado é o CARF, não a Receita Federal. São dois órgãos distintos dentro do Ministério da Fazenda. Ok? Eu só estou dizendo que, do ponto de vista, havia uma multa por não pagamento de impostos. Isso foi aplicado pela Receita Federal. Eu não conheço, não tenho profundidade suficiente para saber a distinção entre CAF e Receita Federal. Mas isso significa que, para mim, eu que pago qualquer coisa que eu fizer de errado, eu pago, e tudo que eu recebo eu tenho que pagar, eu sabia que existe um mecanismo porque, para as pessoas, para os grandes peixes, para esses robalos, né, que nadam em águas turvas, poder pagar menos do que eu pago como cidadão. Agora, também nós temos que esclarecer que o CARF é um conselho de alto nível, paritário, composto em metade por pessoas do governo. Ele tem o Ministério Público representado e ele funciona como uma espécie de última instância em questões tributárias, ou seja, é um dos ramos do leão. Mas, ao lado dessa atividade que parece que é bem esquisita, o CARF tem um papel muito interessante para harmonizar decisões, para corrigir distorções. Então, o fato de haver uma crise hoje com alguns membros do CARF, nós não podemos desacreditar o sistema corretivo, que ele faz parte do sistema corretivo. Muito bem. Muitos elogios aqui ao Janine, né? Aqui pelo Facebook, Twitter, todos, e o WhatsApp, todos dizendo que, finalmente, a presidente Dilma Rousseff fez uma grande escolha no Ministério. Na próxima terça-feira, Edinho Silva, ex-tesoureiro da campanha à reeleição da presidente Dilma Rousseff, toma posse como ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social. Ele assume o lugar de Thomas Traumann, que pediu demissão esta semana. Ex-deputado estadual pelo PT em São Paulo, Edinho Silva também foi prefeito de Araraquara, no interior de São Paulo, por 2 mandatos e presidiu o PT paulista. Em 2010, coordenou as campanhas de Aloysio Mercadante ao governo de São Paulo e de Dilma Rousseff à presidência. No ano passado, foi o tesoureiro da campanha de reeleição da petista. Antes da indicação para a SECOM, Edinho foi cotado para presidir a estatal responsável pelas Olimpíadas do Rio de Janeiro e para o Ministério do Esporte. É a Secretaria de Comunicação Social que gerencia as estratégias de comunicação dos ministérios, faz a ponte entre o executivo com a imprensa e administra as redes sociais da presidência. Como Edinho é um político e não foi escolhido um jornalista para o cargo, as verbas de publicidade vão continuar sob a responsabilidade da pasta. Caso contrário, o orçamento, que gira em torno de 200 milhões de reais, passaria para o Ministério das Comunicações, hoje comandado pelo também petista Ricardo Berzoini. Formado em Sociologia, Edinho Silva fez carreira como professor universitário. Molaé. Então, essa questão da Secretaria de Comunicações sempre foi um problema em todos os governos. Por quê? Porque é uma mina de ouro. Eles têm 200 milhões para distribuir. É um jeito de agradar uma parte da imprensa. E dessa vez a discussão foi explícita. Quer dizer, por que tentaram tirar a verba e levar para o Ministério das Comunicações? Porque uma parte do PT proclamou com clareza que achava que deviam ser privilegiados os companheiros, ou seja, a imprensa que apoia o que é absolutamente antirrepublicano, antidemocrático, é um escracho. Claro que, se há uma verba de comunicação do governo, tem que ser distribuído equanimemente, onde há audiência, onde há público, e não usar como instrumento de política partidária. Isso é crime de responsabilidade, isso seria prevaricação. Bom, o fato de colocarem na pasta para manusear essa verba o ex-tesoureiro da campanha, eu diria que acende um sinal de alerta, porque enfim, vai levantar questões. Eu não tenho condições de responder. O Edinho Silva é uma figura interessante, é um homem inteligente, ele fala muito bem, ele tem uma postura conhecida, mas vamos ver como ele vai operar isso, porque uma coisa é certa. Hoje, o país não admite mais que um partido use de armas ilegais e irregulares para se abastecer de dinheiro e para abastecer seus companheiros em prejuízo do que é um princípio de conduta correta. Acertou numa indicação e será que acertou na outra? É essa a pergunta. Nós vamos ver pela frente agora.
E o vice-presidente Michel Temer declarou hoje que o PMDB está disposto a entregar ministérios caso a presidente Dilma Rousseff decida reduzir o número de pastas. Atualmente, o PMDB comanda 5 ministérios. A redução de pastas foi defendida recentemente pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Mas essa declaração parece não ter sensibilizado o Congresso em relação ao corte de gastos. Hoje, a Câmara abriu uma consulta pública para obras de ampliação de construção de novos gabinetes. O projeto é de R$1 bilhão. Novas revelações reforçam a culpa do copiloto no acidente aéreo nos Alpes franceses. Ele tinha terminado um noivado, fazia tratamento emocional e escondeu uma dispensa médica para não voar no dia do desastre. Um atestado rasgado foi encontrado no lixo da casa de Andrea Lubitz, na Alemanha. O copiloto sofria transtornos recorrentes de depressão. O Hospital Universitário de Düsseldorf confirmou que Andreas era paciente da ala psiquiátrica. Ele tentava superar o fim do noivado de 7 anos e o casamento, que estava marcado para o ano que vem. Para o promotor do caso, as novas provas confirmam a teoria de que o rapaz de 28 anos derrubou o Airbus A320 de propósito, matando as 150 pessoas a bordo. Bryce Robin confirmou que o piloto deixou a cabine por alguns instantes e, quando retornou, ela estava trancada. O piloto tentou abrir a porta com um machado, mas não teve sucesso. Além de trancar a cabine, Andreas desligou os comandos de segurança e forçou a descida da aeronave de 38.000 para 6.000 pés, até o choque com as montanhas nos Alpes franceses. A empresa aérea Germanwings informou que nunca recebeu um atestado do copiloto com problemas médicos. Com a tragédia do voo 9525, as companhias aéreas adotaram novas regras. A partir de hoje, piloto e copiloto não podem mais ficar sozinhos nas cabines. Um terceiro tripulante vai acompanhar as viagens. A medida foi aprovada pela Agência Europeia de Segurança Aérea. Nos Estados Unidos, a regra já existe desde os atentados de 11 de setembro de 2001 contra as Torres Gêmeas. Saldiva, dá para prever o comportamento de pilotos que passam por algum tratamento? Veja, trata-se de um caso de suicídio ampliado, né? E com uma certa tentativa de chamar atenção por uma crise pessoal, se isso for de fato confirmado. E isso é muito difícil de prever. Existem pequenos indícios de um indivíduo com risco iminente de suicídio, mas mesmo assim o suicídio continua sendo um evento extremamente frequente em pacientes com depressão importante. O que eu acho que para trás nada poderia ser feito, dada a dificuldade de identificar. Mas isso vai marcar uma série de mudanças de procedimentos. A ideia de colocar uma terceira pessoa, porque podia ter sido não só uma tentativa de suicídio, podia ser um infarto do miocárdio, podia ser um infarto cerebral hemorrágico, você pode ter um mal súbito. Então, eu acho que a ideia de deixar um avião com muitas pessoas dentro, com uma pessoa só tomando conta, parece que vai deixar de existir como procedimento normal das viagens aéreas. Agora, a caixa preta mostrou que ele continuou respirando normalmente. Não, ele segura, aparentemente, com toda essa história mostra, veja, que não foi um ataque terrorista, porque o que um terrorista gosta de fazer? Apregoar a tragédia que promoveu. Isso não aconteceu. Então, nós estamos falando de uma tragédia pessoal, que infelizmente, em vez de ser só pessoal, se transformou num evento onde vários inocentes participaram de de um processo de percepção alterada do pensamento de um indivíduo somente. Há um comentário interessante do New York Times dizendo o seguinte, que esse voo de Barcelona para Düsseldorf dura menos de 2 horas, ou seja, o copiloto que estava dirigindo não tinha nenhuma razão para supor, premeditadamente, que o comandante ia sair da cabine para ir ao banheiro. Ele, normalmente, 2 horas é um voo que você não sai da cadeira, né? Então, que não foi, aparentemente, uma coisa premeditada. Eu acho que há 2 questões muito interessantes. A primeira é a seguinte...
Normalmente não se divulga uma apuração de acidente tão rapidamente. A associação lá dos pilotos, etc., protestou e tal, mas eu coloco essa questão. Eu acho que em muitos casos o esclarecimento imediato confortaria os parentes e a população. Essa coisa de esconder a solução só daqui a 3 meses, como foi no caso do Eduardo Campos, por exemplo, e mesmo na apuração do inquérito policial, que você leva às vezes 1 ano para chegar a um resultado, eu acho que o esclarecimento mais rápido é muito benéfico, embora às vezes seja influenciado. O segundo ponto é se isso não vai aumentar o preconceito contra quem já passou por depressão, porque em tese, grande parte da humanidade hoje tem depressão e não vai matar ninguém, aí mais que o suicídio, mais de 30%. E o terceiro ponto que eu perguntaria é se não há uma desumanização das relações, porque em geral numa companhia, quando você convive, você percebe que tem um que está batendo pino e tal, que precisa um conforto, né? No caso, ele tinha brigado com a noiva, não conversava com ninguém, escondeu o quadro de saúde, possivelmente com medo de ser demitido. E de ir para o ostracismo. Então, eu acho que é uma questão complicada. Você está coberto de razão, mulher. Deve ter sido um pensamento instantâneo. Na realidade, isso é um ato de desespero que surgiu de uma pessoa que estava sofrendo muito. E o fato do indivíduo ter depressão não impedirá de ser piloto ou de qualquer outra coisa. O que você devia ter, como foi criado agora, são mecanismos de prevenção. Que uma pessoa dotada de... Ele devia estar com uma depressão grave, seguramente estava com medo de perder o emprego e deve ter entendido aquela oportunidade como um momento de se libertar daquele sofrimento, sem pensar em qualquer outra consequência. Eu acho que ele não pretendia matar 150 pessoas, mas ele queria fugir do pesadelo que ele trazia consigo. É uma situação que tem que ser corrigida e tomara que essas novas medidas indiquem nessa direção. A seguir, professores em greve fazem passeatas no centro de São Paulo e a indústria mais afetada na queda da economia em 2014.